Aprender sempre, primeiro ano, Ensino Fundamental, Língua Portuguesa, volume 2, atividade 5, personagens conhecidas. Atividade 5, personagens conhecidas. Vamos relembrar alguns personagens e brincar um pouco? Número 1. Relembre algumas das personagens de um conto de fadas conhecido, Branca de Neve. Leia e circule apenas quais são as personagens dessa história. Então, aqui nós temos uma lista de nomes de personagens. Vocês vão circular apenas os personagens que fazem parte da história da Branca de Neve. Vamos ler. Sereia, anões, Branca de Neve, príncipe, bruxa, Zepeto. Então, nós acabamos de ler os personagens e agora vocês vão circular quais personagens fazem parte da história da Branca de Neve. Número 2. Agora que relembrou o que se sabe sobre o conto Branca de Neve, você irá reescrever o diálogo da bruxa com o espelho. Qual a pergunta que a bruxa faz ao espelho? Como ele responde? Leia com a ajuda de uma pessoa de sua família as falas abaixo. Identifique de quem é a fala e reescreva nos balões das personagens. Então, aqui nós estamos vendo a bruxa e ela está conversando com o espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Sim, existe, a Branca de Neve. Então, agora, o que vocês vão fazer? Vão escrever a fala da bruxa neste balão, neste espaço, e a fala do espelho neste espaço. Vocês vão reescrever, tá certo? Número 3. Com a ajuda de uma pessoa de sua família, escreva os nomes das personagens de outro conto muito conhecido, Chapeuzinho Vermelho. Então, neste espaço, vocês vão escrever do jeito de vocês as personagens do conto Chapeuzinho Vermelho. Número 4. Na lista abaixo, destacamos os títulos de algumas histórias. Leia ou solicite a ajuda de uma pessoa de sua família. Relembre quais são os personagens de cada história. Vamos ler? Cinderela, Rapunzel, A Bela Adormecida, A Bela e a Fera, Patinho Feio, Os Três Porquinhos, João e o Pé de Feijão, A Pequena Vendedora de Fósforos, O Gato de Botas, A Pequena Sereia, A Princesa e o Sapo. Então, nós acabamos de ler a lista, mas agora nós vamos lembrar que apenas o que está destacado, ou seja, a história da Cinderela, a história da Rapunzel, a Bela Adormecida, os Três Porquinhos, a Pequena Sereia, vocês vão conversar com a família de vocês e vão relembrar quais as personagens que fazem parte dessas histórias que foram destacadas, tá certo? Corrigindo. Então, no número 1, vocês tinham que relembrar algumas das personagens do conto de fadas Branca de Neve e circular. Então, nós circulamos anões na história, né? No conto tem 7 anões. Branca de Neve, a protagonista da nossa história. O príncipe e a bruxa.
Observem, façam a correção. Número 2, vocês tinham que reescrever a fala da bruxa e a fala do espelho nos locais adequados. Olha a fala da bruxa. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Agora o espelho vai responder. Sim, existe. Branca de Neve. Então, aqui era a fala da bruxa e neste espaço a fala do espelho. Observem, façam a correção. Número 3. Na número 3, vocês tinham que escrever o nome das personagens do conto Chapeuzinho Vermelho. Então, nós escrevemos Chapeuzinho Vermelho, Lobo, Vovó, Caçador, Mãe da Chapeuzinho. Número 4. Vocês tinham que relembrar as personagens das histórias que estavam destacadas. Então, aqui nós temos Cinderela. Quem que participa dessa história? A Cinderela, Príncipe, Bruxa e o pai dela. Rapunzel. Quem participa desse conto? A Rapunzel, Bruxa e o Príncipe. Do conto A Bela Adormecida. Aurora, o rei, a rainha e a bruxa. Os três porquinhos. Os porquinhos e o lobo. A pequena sereia. A sereia, o pai, a bruxa e o príncipe. Gostaram de relembrar? Observem, façam a correção. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos.